Cada grande colapso econômico na história moderna teve algo em comum. As pessoas que construíram riqueza geracional durante esses períodos não reagiram ao crash, elas se prepararam para ele. Por décadas, a narrativa financeira convencional tem lhe contado a mesma história. Crashes são imprevisíveis. A diversificação é sua única proteção. E se você tentar acertar o momento do mercado, você perderá. Essa história é verdadeira para um grupo de pessoas. Ela nunca foi feita para proteger o outro. O outro grupo, aquele cujos registros trimestrais da SIC e relatórios de riqueza privada pintam um quadro completamente diferente. Aplica um roteiro, playbook, há mais de um século. Um roteiro que não começa quando o mercado cai, mas cerca de 18 a 24 meses antes. Aqui estão os 5 ativos que estão nessa lista. Um deles é tecnicamente acessível a qualquer pessoa. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. E o quinto é o mecanismo através do qual, em cada grande desaceleração na história registrada, a riqueza é legalmente transferida da classe média para os ultra-ricos. Comecemos com o que soa mais entediante. Por que entediante? Na linguagem da riqueza institucional significa letal. Antes do colapso das .com em 2000, antes da crise financeira de 2008 e antes do choque da Covid em 2020, um padrão surgia consistentemente nos registros S, I, C, 13 e F dos investidores institucionais mais ricos da América. Eles não estavam comprando ouro, não estavam investindo em imóveis. Os sapos não estavam migrando para commodities. Eles estavam comprando títulos do tesouro de curto prazo. T-bills, instrumentos governamentais de 90 dias que rendiam pouco mais do que uma conta poupança. A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, atingiu, até meados de 2023, mais de 130 bilhões de dólares em T-bills e equivalentes de caixa. Antes da crise bancária regional, antes do acerto de contas nos imóveis comerciais. A imprensa financeira chamou isso de oportunidade perdida. Disseram que ele era conservador demais. Disseram que o velho mestre tinha perdido o jeito. O que ele estava fazendo era carregar a arma. Esta é a primeira verdade que diferencia o comportamento de indivíduos de altíssimo patrimônio da sabedoria financeira convencional. Os ricos não veem o caixa como algo que lhes custa rendimento. Eles o veem como o único ativo que se converte em qualquer outro ativo, exatamente no momento em que outros ativos estão sangrando. Olhemos para a mecânica histórica. Durante o crash de 2008 a 2009, as empresas do S&P 500 perderam cerca de 57% de valor em seu ponto mais baixo. Se você detivesse 10 milhões de dólares em T-bills, rendendo 2%, você ganhava 200 mil dólares, enquanto todos os outros perdiam metade de tudo. Mas, mais importante, você tinha 10 milhões de dólares em um mercado onde empresas extraordinárias estavam sendo vendidas pela metade do preço. O Knight Frank Wealth Report de 2009 documentou um forte aumento no que chamou de preferência por liquidez entre indivíduos de altíssimo patrimônio, começando já em 2006. Esses clientes não estavam se escondendo, estavam se posicionando. É exatamente por isso que existe o conselho. Continue investido. O tempo no mercado vence o timing do mercado. Não porque esteja errado. Para o investidor médio de varejo, ele funciona razoavelmente bem. Mas é um conselho para pessoas que não podem movimentar 500 milhões de dólares para T-bills sem que isso se torne um sinal de mercado visível. Para todos os outros que operam com uma conta de corretagem padrão, não há barreira estrutural para fazer o que Buffett faz. Existe apenas o condicionamento cultural, que diz que o passo é simples demais para ser verdade. O mecanismo opera sob um princípio de ferro. Crashes precisam de vendedores. Vendedores precisam de compradores. Compradores precisam de dinheiro. Os ultra-ricos acumulam um instrumento que não pode ser destruído pelo evento que eles esperam. Então eles esperam, com a paciência específica de quem já conhece o roteiro. Agora chegamos ao ponto que ninguém nas finanças convencionais quer que você entenda. Porque se você entendesse, perceberia que cada grande crise econômica
é simultaneamente um mecanismo de transferência. E a transferência flui sempre em uma única direção. O segundo ativo é a dívida estressada, distressed debt. Quando uma empresa caminha para a falência, seus títulos negociados publicamente despencam. Um título emitido a 100 centavos por dólar passe a ser negociado a talvez 15 centavos, 20 centavos ou, às vezes, menos. O mercado, em pânico e líquido, avalia esses instrumentos como perda total. Ninguém os quer. Todo investidor de varejo fugiu. A mídia financeira escreve obituários. Este é exatamente o momento em que o dinheiro sofisticado chega. Howard Marks, da Oaktree Capital, construiu uma das maiores empresas de gestão de ativos alternativos da história quase inteiramente sobre essa tese. Seu memorando aos clientes de outubro de 2008, escrito enquanto os mercados estavam em queda livre, é estudado hoje em cursos de finanças. Seu argumento central: a dívida estressada não é uma aposta sobre se uma empresa sobrevive. É um mecanismo legal para assumir a propriedade dos ativos de uma empresa por uma fração do seu custo de reposição, sem pagar o preço da ação. Aqui está como a engrenagem funciona, e esta é a parte que a imprensa financeira falha consistentemente em explicar com clareza. Quando uma empresa vai à falência, a cascata de credores determina a prioridade de compensação. Credores senhores garantidos estão no topo, detentores de títulos subordinados abaixo deles, e os detentores de capital próprio, acionistas comuns, ocupam um nível mais baixo e geralmente não recebem nada. O Tribunal de Falências reestrutura a empresa. O antigo capital próprio é totalmente extinto. Os detentores de títulos, que compraram dívida estressada a 15 centavos por dólar, recebem novas ações na entidade reorganizada. Eles não compraram ações. Eles compraram dívida. Eles emergiram como os novos proprietários. Durante a crise de 2008 a 2009, esse mecanismo ocorreu em grande escala. Fundos de dívida estressada compraram as obrigações de fornecedores automotivos, fundos de imóveis comerciais e conglomerados de varejo que o mercado já havia descartado como cadáveres. A General Growth Properties, na época a segunda maior operadora de shopping centers dos Estados Unidos, declarou falência em abril de 2009. Sua dívida era negociada por centavos. A Brookfield Asset Management construiu posições significativas nesses papéis estressados. Quando a GGP saiu do processo de falência em novembro de 2010, a Brookfield detinha uma participação controladora em uma empresa que gerenciava mais de 200 shopping centers valendo bilhões de dólares. O custo total de entrada, títulos estressados comprados por uma fração do valor nominal. O Capgemini World Wealth Report de 2010 documentou que indivíduos de alto patrimônio que mantiveram uma alocação em estratégias de crédito alternativo durante a crise de 2008 superaram as carteiras padrão em uma média de 23% nos 3 anos seguintes. Não porque fossem intelectualmente superiores, mas porque tinham acesso a um instrumento do qual os investidores de varejo são estruturalmente excluídos por regulamentação, barreiras de investimento mínimo e opacidade deliberada. A realidade mais sombria sob esse mecanismo é o que deveria preocupar qualquer observador. A dívida estressada precisa de uma economia em crise para gerar sua matéria-prima. Cada falência corporativa em uma recessão significa, sob um ponto de vista, que pessoas perdem seus empregos, pensões e economias acumuladas. Sob outro ponto de vista, representa a transferência de ativos produtivos, fábricas, redes de logística, portfólios imobiliários, de acionistas públicos dispersos para o capital privado concentrado a preços abaixo do valor de mercado. A engrenagem jurídica da falência moderna não foi desenhada com esse resultado como objetivo explícito, mas os resultados não são neutros. E saber que esse mecanismo existe é o primeiro passo para entender para quais interesses a arquitetura financeira foi silenciosamente otimizada. O terceiro ativo é o mais antigo que os mercados de ações, mais antigo que os títulos, mais antigo que o sistema bancário central. Ele sobreviveu a cada colapso nesta lista e a cada colapso antes da história registrada.
e está sendo acumulado atualmente em um ritmo para o qual não há precedente moderno. Terras agrícolas produtivas. O Knight Frank Wealth Report acompanha o índice de terras agrícolas há mais de uma década. Entre 2000 e 2020, o valor das terras agrícolas de primeira linha nos Estados Unidos aumentou mais de 500%. Elas não despencaram durante o colapso das .com. Não cederam durante a crise financeira de 2008. Durante o choque da Covid em 2020, quando os rates perderam 40% e os imóveis comerciais entraram em uma crise plurianual, as terras agrícolas valorizaram 7%. O motivo não é complicado. A terra que produz alimentos tem um piso embutido em seu valor que nenhuma outra classe de ativos possui. Esse piso chama-se necessidade calórica. Os seres humanos precisam de calorias para manter funções biológicas, independentemente de um banco central ter precificado mal os riscos ou de uma instituição financeira alavancada ter se tornado insolvente. Em 2023, relatórios do The Land Report, confirmados por documentos do USDA, revelaram que Bill Gates havia acumulado cerca de 270 mil acres de terras agrícolas americanas em pelo menos 18 estados, tornando-o o maior proprietário privado de terras agrícolas do país. A grande mídia apresentou isso como um hobby excêntrico de bilionário ou, em círculos conspiratórios, como algo mais sombrio. A lógica financeira, no entanto, não é excêntrica nem conspiratória. Ela é ancestral. Na economia agrária romana do século I a.C., a classe patrícia acumulava sistematicamente terras públicas durante tempos de crise de dívida. Quando os pequenos agricultores não podiam mais cumprir suas obrigações, os latifúndios, propriedades massivas pertencentes à classe senatorial, expandiam-se pela península italiana. O mesmo padrão se mostrou na Europa após a peste negra, onde sobreviventes com liquidez compravam fazendas abandonadas de espólios de mortos por frações de seu valor anterior. Na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, quando o marco hiperinflacionou até a inutilidade, especuladores estrangeiros e industriais domésticos com moeda forte compraram terras agrícolas de famílias de classe média que não podiam mais pagar suas hipotecas em termos reais. Mecanismo idêntico, séculos diferentes. A terra que alimenta as pessoas mantém seu valor quando o papel com o qual esse valor é medido se desintegra. A distinção crucial, confirmada pelos dados forenses de cada crise, reside entre terras agrícolas, que produzem culturas de exportação, e terras que servem apenas ao consumo doméstico. Durante o colapso monetário na Venezuela após 2015, terras agrícolas ligadas à agricultura de exportação, café, cacau, frutas tropicais com compradores internacionais que pagavam em dólares, mantiveram seu valor real. Imóveis comerciais urbanos denominados em bolívares tornaram-se sem valor. Um ativo estava atrelado à demanda global, o outro a um sistema monetário que deixou de existir. O ativo não é simplesmente terra. É capacidade produtiva atrelada a uma demanda que vai além da jurisdição de qualquer moeda individual falida. Vá a Sotheby's de Nova York de 4 a 6 meses antes de uma grande perturbação do mercado. Não às salas de leilão públicas, mas ao departamento de vendas privadas, acessível apenas com hora marcada e operando com base em relacionamentos e indicações. Os dados privados da Sotheby's e da Christie's mostram um padrão que persiste há quase 50 anos. As vendas privadas transações diretas entre colecionadores e compradores institucionais, negociadas totalmente fora dos leilões públicos, disparam drasticamente nos 18 a 24 meses que antecedem grandes desacelerações econômicas. Antes da crise de 2008, as vendas privadas de arte através das grandes casas atingiram volumes recordes em 2006 e 2007. Antes do crash das .com em 2000, o mesmo padrão se mostrou em 1998 e 1999. A tese se confirmou novamente no final de 2019 e início de 2020. Isso não é coincidência, é um comportamento de classe de ativos que reflete uma propriedade fundamental da arte de alto nível, blue chip, que nenhum instrumento financeiro replica.
uma correlação com os mercados de ações próxima de zero. Um estudo seminal de May Moses, posteriormente adquirido pela própria Sotheby's, rastreou os retornos da arte ao longo de 200 anos de registros de leilões. O resultado foi claro. Os retornos da arte mostraram uma correlação negativa com colapsos do mercado financeiro. Quando o S&P 500 caiu 57% em 2008 a 2009, o segmento superior do mercado de arte, definido como obras de artistas estabelecidos com procedência institucional e profunda demanda de colecionadores, caiu cerca de 4%. 4% contra 57%. O mecanismo por trás dessa performance não tem nada a ver com estética, mas tudo a ver com a inflexibilidade da oferta. Uma pintura de Gerhard Richter não pode ser fabricada por um banco central. Não existe equivalente artístico ao afrouxamento quantitativo, quantitative easing. A oferta de obras principais de artistas historicamente estabelecidos é, no sentido mais literal, finita. O artista está morto e não produz mais. Em um ambiente onde a oferta monetária fiduciária pode se expandir em 3 trilhões de dólares, em um único mês, como ocorreu durante a intervenção de emergência do Federal Reserve em março de 2020, qualquer ativo com uma oferta permanentemente fixa torna-se, por necessidade estrutural, um veículo para a preservação de riqueza. O dinheiro persegue a escassez quando a escassez não pode ser impressa. O mecanismo das vendas privadas adiciona uma segunda camada que raramente é analisada publicamente. Leilões públicos são transparentes quanto ao preço e sujeitos ao sentimento do mercado. Vendas privadas não são. Em tempos de estresse financeiro, compradores e vendedores negociam diretamente. O vendedor, que muitas vezes precisa de liquidez para cobrir perdas em outros lugares, aceita um preço abaixo do valor de mercado. O comprador adquire a obra com um desconto que não aparece em nenhum índice público, não é captado pelos relatórios financeiros convencionais e se move através de estruturas contábeis de complexidade considerável. A opacidade da transação não é incidental para a estratégia. Para a comunidade de indivíduos de patrimônio ultra alto, a opacidade é uma característica central. O Capgemini World Wealth Report tem notado consistentemente desde 2010 que investimentos de paixão, que incluem arte, vinhos raros, automóveis clássicos e pedras preciosas coloridas, representam entre 5% e 10% das alocações de portfólio de UHNWI globalmente, com esse valor aumentando de forma mensurável nos 12 meses anteriores a eventos de estresse financeiro documentados. Isso não é paixão. Isso é reconhecimento de padrões com um horizonte de tempo multigeracional, usando a paixão como disfarce. O último ativo é aquele que faz todos os outros nesta lista parecerem uma manobra defensiva, porque os primeiros 4 ativos são formas de proteção, reservas de valor, mecanismos para a preservação de riqueza durante perturbações. Eles protegem a riqueza. Eles transferem riqueza nas margens. O 5º ativo não é defensivo, é ofensivo. É o mecanismo pelo qual fortunas inteiramente novas são construídas durante colapsos econômicos, não apenas preservadas, e ele se esconde no canto menos glamouroso dos negócios de private equity, monopólios de serviços essenciais. Após cada grande crise econômica nos séculos 20 e 21, os registros forenses de dados de aquisição de private equity mostram um padrão de comportamento tão consistente que beira o algorítmico. Nos 12 a 36 meses após uma grande perturbação do mercado, o capital experiente visa sistematicamente empresas que operam em setores com demanda inelástica, gestão de resíduos, self-storage, serviços funerários, controle de pragas, infraestrutura de água e processamento de resíduos médicos. Essas empresas compartilham uma única característica que soa pouco espetacular até ser dita claramente. As pessoas não podem parar de usar seus serviços, independentemente das condições econômicas. Uma família que perdeu sua renda ainda produz lixo. Ela ainda precisa de um depósito se reduzir o tamanho de uma casa que não pode mais pagar. Ela ainda precisa de controle de pragas se a infestação não consultar as estatísticas de desemprego antes de ocorrer. A morte, especialmente durante uma crise,
Atua de forma totalmente independente da política do Banco Central. O perfil econômico dessas empresas sob estresse é quase perverso em sua vantagem para o comprador. Durante uma recessão, suas receitas permanecem estáveis. Seus custos trabalhistas diminuem à medida que o desemprego elimina o poder de negociação dos trabalhadores. Seus concorrentes, muitas vezes operários menores que financiaram a expansão com crédito, entram em inadimplência e quebram. A entidade adquirente compra rotas, contratos, listas de clientes e equipamentos a preços de liquidação de operadoras que não podem mais honrar suas obrigações. Wen Huizenga entendeu isso antes de quase qualquer outra pessoa no private equity moderno. Ele transformou a Waste Management em uma gigante nacional, não durante um boom econômico, mas adquirindo pequenos operadores regionais durante a recessão estagflacionária de meados da década de 1970. Nenhuma inovação necessária, nenhuma tese de disrupção, nenhuma vantagem tecnológica. Caminhões de lixo fazem a mesma rota, quer a economia cresça 4% ou encolha 4%. Ele adquiriu os ativos quando os vendedores estavam em dificuldades, manteve o monopólio quando a economia se recuperou e repetiu o ciclo nas contrações subsequentes. Dados da PitchBook sobre transações no mercado privado documentam que o padrão se repete em cada ciclo. Entre 2009 e 2012, as aquisições de empresas de serviços básicos por private equity institucional aceleraram em mais de 40% em relação aos níveis pré-crise. Funerárias, armazéns, purificadores de água e eliminadores de resíduos médicos foram adquiridos a múltiplos de avaliação deprimidos, enquanto seus fluxos de caixa subjacentes, a substância econômica real do negócio, permaneceram totalmente intactos. Isso nos leva à última peça de conhecimento proibido embutida em todo este padrão, e é o ponto mais desconfortável. As empresas que os investidores de varejo e a mídia financeira ignoram em tempos de bonança, entediantes sem glamour, sem entusiasmo cultural, sem narrativa de disrupção, tornam-se em tempos de crise, exatamente por esse motivo, os alvos de aquisição com o maior retorno. Elas foram ignoradas. Ninguém inflou suas avaliações com ágios especulativos. Ninguém lhes atribuiu um múltiplo cuja justificativa exigiria 30 anos de execução perfeita. Elas estavam subvalorizadas em tempos bons. Em tempos ruins, tornaram-se uma pechincha. E seus fluxos de caixa nunca pararam. Glamour durante a expansão. Monopólio essencial durante a contração. O ciclo é constante o suficiente para se planejar de acordo. Aqui está o que você realmente absorveu neste vídeo, e é algo maior que os 5 ativos. Cada crash econômico na história moderna não foi um evento natural aleatório. Foi um evento de redistribuição previsível e cíclico. O capital flui dos despreparados para os preparados, dos em pânico para os pacientes, do detentor passivo para o comprador estruturalmente posicionado. A classe média foi ensinada que os crashes são coisas que acontecem com ela. Os dados dos registros da SEC, da Knight Frank, da Capgemini e de um século de registros de leilões e aquisições privadas contam uma história diferente. Crashes são eventos de compras planejados para pessoas que sabem o que estão comprando, por que estão comprando e qual preço estão dispostas a pagar. O sistema financeiro nunca escondeu isso por maldade. Ele o camuflou através da suposição de que essas informações só são úteis para pessoas que já têm acesso a esses veículos. Essa suposição é falsa. Os princípios não são específicos ao veículo. Dinheiro é munição. Empresas de serviços básicos são fluxo de caixa duradouro. Terras agrícolas são um direito calórico sobre o futuro. Dívida estressada é um mecanismo de propriedade disfarçado. Arte é preservação de riqueza não correlacionada. Envolta em legitimidade cultural, nada disso requer uma conta de corretagem premium para ser compreendido. O que requer é a disposição de olhar para o que as pessoas que constroem riqueza multigeracional realmente fazem. Não o que dizem em Davos, não o que publicam em artigos de opinião, e enfrentar uma pergunta desconfortável. Se o próximo crash já começou a projetar sua sombra no presente,
mensurável pelos acúmulos de T-bills, pelos negócios privados de arte, pelas compras silenciosas de terras agrícolas e pelas posições em dívidas estressadas, sendo construídas por pessoas cujas vidas profissionais inteiras são organizadas em torno deste único evento recorrente. Onde você quer estar quando ele chegar? Se esta análise mudou sua visão sobre a mecânica dos ciclos econômicos e o guia oculto dos ultra-ricos, por favor, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Estamos revelando a história financeira que tentaram manter escondida. Prepare-se para o futuro e comece seu posicionamento hoje. O próximo cofre de segredos da riqueza será aberto em breve.